Olá, sejam bem-vindos. Nesse vídeo nós vamos ver como trabalhar uma nova forma de modelagem dentro do Fusion 360, que é a forma Sheet Metal, que nós acessamos nesta aba. Observem que nós temos um conjunto novo de ferramentas que vai permitir trabalhar modelando chapas metálicas. A princípio, chapas metálicas, porque nós vamos ver mais para frente que nós podemos fazer uma adaptação para representar outros tipos de materiais. Vamos começar, como de costume, criando um novo componente. Basta clicar em New Component. Esse componente é um pouco diferente porque em tipo nós vamos definir Sheet Metal, já que é um Sheet Metal Component. E em nome nós vamos definir o nome touro, que é o objeto que nós estamos modelando. Diferentemente do componente tradicional, aqui nós precisamos escolher um Sheet Metal Rule, que neste caso eu vou escolher alumínio milímetros. Selecionado, basta dar OK. E o que são essas regras? São regras que descrevem aquela chapa metálica, as características daquela chapa metálica. Nós vamos falar sobre isso mais adiante. Observem que aqui no componente criado, nós temos essa regra definida, indicada aí como um dos elementos do componente. Antes de fato começar, vamos certificar que a unidade é em milímetros, tudo certo. Agora podemos criar o sketch, mas antes nós vamos criar um novo plano, utilizando aqui Plane at Angle, vai ser um plano inclinado. Agora vamos escolher o eixo, que vai servir como referência para esse plano, vai ser o eixo vermelho, e vamos definir um ângulo. Vocês podem definir o ângulo por meio desse ponto de controle, desse manipulador, ou digitar o ângulo, que é o que nós vamos fazer. Vou colocar 10 graus e OK. Basta dar o OK aí nessa caixa de diálogo. Agora sim eu posso criar o sketch. Vou em Create Sketch, clico no plano que nós acabamos de criar e vamos começar a fazer o desenho. Mas antes disso, eu vou exibir aqui em Origin, a origem, vou colocar para exibir a origem do componente principal, que é este ponto que está aí. Nós vamos projetar esta origem, basta ir em Project, Include e Project, ou clicar o P do teclado como atalho do teclado. E vou escolher este pontinho aí para ser projetado, que eu vou utilizá-lo como uma referência. Dou OK aí em Project. Com este ponto como referência, nós vamos desenhar uma forma trapezoidal utilizando a ferramenta linha, Line. Vou desenhar de forma livre, tá? Deixando aquele ponto projetado como mais ou menos como centro. E agora nós vamos definir de fato as dimensões com a ferramenta Dimension. Nessa parte superior eu vou colocar 80, na inferior vou colocar 30. Vamos definir a altura, pegando a Dimension na sua projeção vertical, vou colocar 240, ou seja, não é inclinado, acompanhando a inclinação da linha, é vertical, certo? E agora nós vamos nos certificar que esses elementos estejam de fato centralizados. Então eu vou colocar o Dimension, agora pegando aquele ponto que nós projetamos, clicando neste ponto aí de cima, eu vou colocar aqui, clicar em 90 e dividir por 2, a mesma coisa embaixo. Eu vou colocar esses dois pontos, e certificar que fique na projeção, no caso horizontal, e o valor vai ser igual a essa cota de 30, esse dimension de 30, barra 2, dividido por 2. Pronto, agora de fato as medidas estão todas definidas, tendo esse ponto central como referência. Falta colocar agora a altura, mesma coisa, tá? Clicamos nos dois pontos, que são as medidas que nós queremos definir a Dimension. Vou clicar em 240, que é a medida de referência, e dividido por 2. Pronto, agora sim, nós podemos ver aqui no browser, o sketch tem o cadeado. Agora está tudo fechado, as dimensões estão todas fechadas, bloqueadas. Portanto, podemos finalizar o sketch. Finish Sketch. Vou reposicionar a nossa visão, utilizando, pode ser o cubo de visão, Cube View, usar o orbitar também. E percebam que nós fizemos o sketch, mas no plano inclinado. Vou colocar aqui para vocês enxergarem melhor, vou colocar a vista lateral. Vocês podem ver, de fato, ele está inclinado. Geralmente, depois de criar um sketch, nós utilizamos a ferramenta Extrude para criar um volume tridimensional. Nesse caso, nós vamos utilizar a ferramenta Flange. Vai criar um objeto 3D a partir daquele sketch que foi feito
e das regras que nós definimos anteriormente, os sheet rules. Por exemplo, a espessura da chapa. Nós definimos aí o profile 1. Aqui, a orientação poderia ser side to, ou seja, para baixo em relação àquele plano. O centro em relação àquele plano. No caso, vou colocar side 1, que é para cima em relação àquele plano. E a operação new body, não vou mudar nada e ok. Pronto, criamos essa chapa inicial e é a partir dela que nós vamos modelar o nosso objeto. Em outros vídeos nós utilizamos bastante a ferramenta Extrude para criar o volume 3D. A partir dessa base nós vamos clicar novamente na ferramenta Flange e vamos escolher arestas, tá? Dentro do nosso desenho, arestas, edges. Vou clicar nesta aresta e agora na aresta do outro lado. E observem que eu vou clicar nesse ponto de controle, nessa seta, e mover o mouse para baixo. Clicar nesse outro ponto de controle para definir uma angulação. Observem que então nós criamos duas abas, que é uma outra forma de trabalhar com a ferramenta Flange, onde nós vamos criar não uma chapa base, mas sim abas a partir das arestas. Para determinar a altura dessa aba, vou colocar 200 e em seguida vamos determinar também qual vai ser esse ângulo. Vou colocar aqui 70. Definida a altura e o ângulo, temos o campo Height Datum, que permite a definição da face, que vai ser referência para estabelecer a altura dessa aba, do flange da chapa. Mudando a nossa posição aqui dentro do programa, para que nós possamos entender melhor as alterações dentro desse campo Height Datum. Eu vou fazer as alterações e fiquem observando a ponta da aba. À medida que eu faço alterações para Inner Faces e Outer Faces, vai mudando um pouquinho a altura da aba, porque muda a referência. Os ícones das opções já orientam como elas funcionam. Inner Faces usa como referência a interseção das abas internas para definir a altura da aba. Outer Faces usa a interseção das faces externas para definir o tamanho da aba. Já Tangent to Bend vai medir a altura da aba paralela à face e tangente à dobra. O campo que nós temos em Flange é a opção Bend Position, posição da dobra. Nós temos umas 4 opções. A Inside, dentro, Outside, fora, Adjacent, adjacente, Tangent, tangente. Os ícones das opções já dão uma orientação de como funciona, mas eu vou explicar com mais detalhes. Em Inside, a nova aba vai ficar alinhada para dentro em relação à aresta que deu origem a essa aba. Em Outside, ela vai ficar alinhada para fora em relação a essa aresta. Na opção adjacente, o raio da dobra vai ser posicionado de maneira que ele inicie na linha da aresta selecionada. Em tangente, ele vai ser posicionado tangente à aresta que foi selecionada. Seguindo, temos a opção Flip, que vai simplesmente inverter as abas. E também temos a opção Mirror Corners, que nós vamos falar daqui a pouquinho, tá? Eu vou mudar a posição para que nós possamos entender melhor o que eu vou falar agora para vocês. Nós temos aquelas duas arestas que nós selecionamos, a Edge 1 e a Edge 2, que foram aquelas arestas que nós selecionamos para fazer as abas, conforme estou demonstrando aí para vocês, tá? Por padrão, criou-se a aba no Full Edge, ou seja, toda a extensão da aresta, mas eu posso escolher Symmetric, ou seja, ela vai ter uma distância simétrica, considerando o centro da aresta em relação ao centro, está distando cerca de 60 milímetros, tá? Eu posso escolher também a opção Two Sides, que vai ser em relação ao centro, eu tenho diferentes distâncias, já não são distâncias simétricas. Por isso que eu tenho aqui, ó, dois campos, distância 1 e distância 2, tá vendo? À medida que eu altero em um ponto, vai alterar lá também. Eu tenho também a opção Two Offsets, ou seja, a distância agora vai ser medida a partir das extremidades daquela aresta que deu origem à aba. E eu tenho novamente duas opções de distância. E eu posso inclusive estender além dos limites da aresta. Agora eu vou estender bastante essa outra aresta de forma bem exagerada, somente para que nós possamos entender a opção Mirror Corners que eu falei mais cedo. Observem que ele fez esse encontro automaticamente. Se eu tiro essa opção, uma aba vai entrar na outra e esse encontro entre as abas não vai ser cerrado, não vai ser feito de forma automática pelo programa. Ok? Acho que ficou claro o uso da opção Mirror Corners. Agora vamos colocar as medidas que nós precisamos para o nosso projeto.
Aqui, na referência 1, offset 1, vou colocar 0. E na offset 2, que é referência 2, eu vou colocar 80 milímetros. A mesma coisa eu vou fazer do outro lado, tá? Aqui, vou colocar two offsets também, já está 0, né? Na offset 2, já está 0, referência 2. E aqui em referência 1, offset 1, vou colocar 80 também. Certo? Agora sim está na medida que nós precisamos. Finalizamos, ok. Agora nós vamos fazer um desenho nessa face do corpo do touro. Só que para facilitar a nossa vida, nós vamos importar uma imagem. Então vamos aqui em Canvas, clicar aí, Insert. Bora Insert from my computer. Para pegar o arquivo lá do meu computador. Vou escolher este desenho. Clicar e vou escolher o plano de referência, Faces, que vai ser essa face dessa aba. E aqui está a imagem. Agora eu preciso posicionar a imagem. Vou posicionar, por enquanto, visualmente, tá? Colocar aí 90 graus. E temos que definir essa escala, qual vai ser o tamanho da imagem. Vamos clicando nesses pontos de controle que nos permitem mover a imagem, mover em um sentido apenas, ou na horizontal, ou na vertical. E nós vamos colocar de forma que fique o desenho, essa parte do desenho fique encostado nessa parte superior da face. Por enquanto vou dar o OK. Vocês estão vendo que ela não está redimensionada corretamente. Mas nós vamos fazer isso já já. Eu vou voltar lá no sketch original e vou verificar qual é a medida desta aresta. Tem aproximadamente 241 milímetros, tá? É isso. Vou dar o OK, só queria de fato medir. E agora, aqui no browser, eu vou procurar onde está a imagem. Vou clicar com o botão direito e vou colocar Calibrate. Vou aproximar para ficar mais fácil. E o que nós vamos fazer? Nós vamos clicar aproximadamente no que seria o início e o fim daquela medida que nós acabamos de medir no Sketch. E vou digitar a medida, que foi 241, e Enter. Dessa forma, a imagem vai ser redimensionada, tendo como referência a medida que nós acabamos de digitar. Agora eu vou na linha do tempo, na timeline, clicar 2 vezes no Canvas e vou ajustar a imagem. Depois desse redimensionamento, a imagem ainda ficou para fora da face. Portanto, eu vou usar os pontos de controle para poder redimensioná-la e ela ficar dentro dos limites da face. Não precisa ser algo extremamente preciso, tá, pessoal? Ficando dentro dos limites da face, vai ser suficiente para nos auxiliar ao que nós vamos fazer daqui a pouquinho. Ok, tudo certo, basta dar o OK e temos a imagem projetada em cima dessa face. Vamos agora criar um sketch em cima desta face e desta aba que tem a imagem e vamos começar a fazer o desenho com a ferramenta Line, utilizando a imagem como referência, tá? Vou começar deste ponto e vamos seguindo até formar todo o contorno do corpo do touro. Não precisa ser exatamente em cima das linhas. Como eu falei anteriormente, a imagem é uma referência, não exige tanta precisão para fazer o desenho. Cuidado com o próximo ponto para não clicar no ponto errado. É nesse cantinho bem aí, ó. Nesse cantinho bem aqui. Tá vendo? Basta clicar aí. Pronto, finalizamos o corpo do touro. E agora, como próximo passo, nós vamos aplicar alguns constraints. O primeiro que nós vamos utilizar é o constraint de colinear. Eu quero que essas linhas da base das patas do touro fiquem sempre na mesma linha, colineares. Então cliquei em uma, cliquei em outra, pronto, estão colineares, como vocês podem. O ícone que indica a colinearidade. Eu posso clicar e mover que elas vão permanecer sempre na mesma linha, tá? No mesmo alinhamento. O próximo constraint é de paralelismo. Vou clicar de um lado e do outro, aí da pata. Eu quero que essas linhas fiquem paralelas entre si, certo? Além dessas, eu quero também que outras linhas fiquem paralelas entre si.
Vou clicar novamente lá na ferramenta de linhas paralelas. Quero que este elemento fiquem paralelos. Vamos ver qual outro também. Eu acho que é isso, tá? Por enquanto é isso. Pronto. Podemos finish sketch, finalizar o sketch. Pronto. Antes de fazer o próximo passo, vou tirar a visibilidade da imagem do canvas para ficar mais fácil de nós visualizarmos. E agora nós vamos aplicar a ferramenta Extrude, extrudar, ainda dentro do Sheet Metal. Vamos extrudar esses elementos, mas vamos subtraí-los, tá? Cuidado para não subtrair muito e acabar subtraindo o outro lado, tá vendo? Nós não queremos, então basta colocar uma medida qualquer, contanto que não chegue até o outro lado, e subtraiu, basta dar o OK. Agora nós vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Precisamos refazer todo o desenho? Não precisa, tá? Nós vamos utilizar a ferramenta espelhar de uma maneira um pouco diferente do que nós estamos acostumados. Basta clicar em Mirror, né? Create Mirror, e aqui em Object Type eu vou colocar Features, porque nós podemos espelhar uma característica. Na timeline eu vou clicar em Extrude, que é o que eu quero espelhar. Então em Object já está selecionado. Agora eu preciso em Mirror Plane selecionar o plano de referência, que vai ser este plano que está em destaque aí. Cliquei, pronto, esse feature, essa característica foi espelhada. E eu posso dar o OK e temos o corpo do touro finalizado. Para fazer a cauda e a cabeça do touro, nós vamos precisar de uma imagem como referência. Portanto, nós vamos a Insert, Canvas. Vou procurar a imagem, Insert from my computer. Vou clicar 2 vezes na imagem. Vou escolher o plano de inserção. E agora eu vou aumentar porque ela ficou muito pequena. Vou ajustar o tamanho usando os pontos de controle, tá? Os manipuladores. Aqui eu aumentei a transparência, ou melhor, diminui a transparência que estava muito transparente. Coloquei a vista lateral, vou ajustando o tamanho, novamente não precisa ser algo extremamente preciso, só para nos orientar. Ok, para o nosso objetivo está certo, vou criar um sketch neste plano vertical, e com a ferramenta linha eu vou desenhar esse perfil do rabo do touro, somente uma linha acompanhando esta inclinação. Vou definir a primeira linha, por enquanto sem uma medida precisa e nem uma angulação precisa, tá? Só usando como referência somente a imagem que nós importamos anteriormente. Fizemos agora as 2 linhas, vamos partir para projetar esta linha do torso do touro. Como é que eu faço isso? Basta digitar o P do teclado. Vou selecionar esta linha e agora OK. Beleza, ela foi projetada. Por que eu projetei? Porque eu vou utilizá-la para definir uma angulação mais precisa com Dimension. Vou clicar nesta linha, depois na que nós projetamos. Vou definir aqui um ângulo de 120 graus, para não ficar um ângulo quebrado. Agora eu vou clicar nas 2 linhas que nós acabamos de desenhar e vou definir um ângulo também mais específico. Vou colocar 150. Certo? Definimos aqui 150. E agora vamos definir o tamanho de cada um desses segmentos de reta. Vou clicar nesta primeira reta e eu quero que seja o tamanho inclinado, não na sua projeção vertical. Vou definir aqui como 35. Agora novamente, inclinado, vou definir com 30. Eu vou clicar nessa extremidade aqui, nesse pontinho inferior, porque eu quero mover todo esse conjunto para próximo aqui da extremidade daquela linha que nós projetamos. Tá? Poderia ter desenhado já dessa extremidade? Poderia, mas como não fiz desde o início, fiz depois. Agora, terminamos. Vamos lá, finalizar o rascunho. E vamos partir para fazer a cauda do touro. Vou clicar em Flange, na ferramenta Flange, e vou clicar na aresta. Beleza, a aresta que vai dar origem. Agora, eu vou clicar no caminho que essa aresta vai percorrer. Observem que a aba seguiu o caminho da aresta do sketch que nós desenhamos anteriormente. A cauda vai ficar mais fina do que a parte traseira do touro. Para diminuir essa medida, vou escolher em Edge 1 a opção simétrico e na distância vou primeiro usar o manipulador para definir visualmente uma medida aproximada, vai ficar cerca de 6, então vou deixar com 5 milímetros. Agora sim, eu acho que está ok. E no encontro do torso com a cauda, nós temos uma dobra. O raio dessa dobra é definido naquele conjunto de regras que nós falamos lá no início, que é o Sheet Metal Rules.
Aqui nós podemos mudar o raio que está definido lá nesse conjunto de regras, escolhendo a opção Override Rules, ou seja, sobrepujar essas regras, substituir essas regras. A primeira opção que nós temos é a dobra, o raio da dobra. Eu vou substituir o raio original, aqui está com 2 milímetros, eu vou colocar com 5 milímetros. Observem que aumentou essa curvatura. Temos outras regras que nós podemos substituir, mas nesse caso não vou substituir nenhuma outra, podemos dar o OK. Dando continuidade, nós vamos fazer a ponta da cauda. Vou utilizar a ferramenta Flange novamente, clicar numa aresta, vou puxar aqui uma medida qualquer por enquanto, vou definir a altura, vou colocar com a medida de 50 milímetros, e o tal ângulo eu quero que ele continue na inclinação do segmento anterior, portanto eu vou colocar 0 grau. Vocês já vão entender o porquê disso. Aqui eu não vou colocar Full Edge, eu vou colocar novamente simétrico, porque eu quero aumentar em relação ao tamanho anterior. Portanto, eu vou colocar aqui uma medida, vou colocar 15 milímetros. Pronto? OK. Agora vou clicar na ferramenta Create Sketch e vou selecionar esta face da cauda, da ponta da cauda do touro. E vamos começar com a ferramenta Line, fazer um desenho, tá? Fazer uma série de linhas, por enquanto livres, sem nos preocuparmos com medidas precisas. Vou só utilizar como referência os contornos dessa face, que é a ponta da cauda. Uma vez que nós tenhamos feito esse desenho, eu vou com a ferramenta Dimension e vou só definir algumas medidas. Vou clicar nesses 2 pontos e na projeção vertical vou colocar aqui uma altura de 16 milímetros, perdão. E também clicando neste ponto e neste outro ponto, poderia também ser na aresta, tá? Não tem problema. Opa, eu não quero inclinado, eu quero na projeção, então vou apagar essa linha, vou repetir aqui a dimensão. Eu quero também com 18 milímetros. Então vou clicar, basta eu clicar na outra medida para repetir, para elas ficarem ligadas, conectadas. E eu quero que também, deixa eu ver, acho que é isso, não tem alguma outra medida, não, os outros podem ficar livres. Pronto, fizemos o sketch e agora vamos usar o Extrude para subtrair essas partes externas da cauda, da ponta da cauda. Vou selecionar as faces e definir uma medida qualquer, mas negativa, porque eu quero subtrair, quero cortar esta parte. Ok? Agora, estando tudo certo, basta dar o OK. Temos a ponta da cauda pronta, na verdade a cauda inteira agora. Vamos partir para a cabeça do touro. Para fazer a cabeça, nós vamos precisar daquele desenho do perfil que nós importamos, que nós trouxemos para dentro aqui do programa. Vou deixar visível, está aqui no browser, está aqui no Canvas. Pronto, trouxemos a visibilidade. Agora eu vou criar um sketch. Lembrando de deixar como componente ativo o componente touro. Vou escolher o plano e vou, com a ferramenta Line, fazer linhas seguindo esse contorno. Eu não preciso fazer a linha encostando na chapa que já existe, tá? Posso fazer dessa forma como eu estou fazendo aqui para vocês, ok? Vou fazer somente essas 2 linhas, ok? Agora, com a ferramenta Dimension, nós vamos definir a distância dessas linhas, o tamanho dessas linhas. Nesse primeiro segmento, eu vou colocar com 70 milímetros. Não tem problema essa distância, tá? Já vocês vão ver. E agora, nesse segundo segmento, nós vamos deixar uma distância inclinada, não é a projeção vertical, com 90 milímetros. Agora vamos definir a angulação entre essas 2 linhas. Vou definir aqui com 100 graus. Vou aumentar um pouquinho aqui. Em vez de colocar 90, eu vou colocar 95. Agora sim, temos o sketch pronto, podemos finalizá-lo. Antes de continuar, eu vou ocultar o Canvas para não atrapalhar o nosso trabalho, ficar muito poluído visualmente. Tá? Ocultei o Canvas e vamos utilizar a ferramenta Flange, clicando primeiro nesta aresta e agora neste perfil. Observem que ele acompanhou o perfil, independente daquela distância que ficou entre o perfil e a aresta selecionada, entre o Profile e o Edge. Vou substituir uma das regras aqui em Bend Override. Nós vamos substituir
a dobra, o raio da dobra, que está com 2 milímetros, eu vou colocar com 5. Observem que ficou mais curvo, aumentou esse raio. Vou aproveitar esta vista lateral e este desenho para demonstrar a diferença aqui em Orientation. Ó, Side 1, agora mudei para Side 2, observem como ficou, e agora o Center. Tá? Aproximei de novo, ó, Side 2, Side 1, vou deixar em Side 1, que é como nós queremos, certo? É isso, tudo certo, nada errado, podemos dar o OK. Agora eu vou fazer uma série de passos que vocês não precisam reproduzir ainda, porque eu vou fazer de uma forma que não vai ser a final. Tá? Eu vou criar o sketch e vou clicar aqui nesta face e vou desenhar, afinar o pescoço nessa parte superior. E agora vou subtrair esses dois elementos. Aparentemente tudo ok. Subtrair. Vou dar o OK aqui. Só que o que ocorre? Percebam que aqui na dobra fica essa borda estranha. Essa parte mais fina não começa desde lá de cima. Por enquanto vamos deixar assim. Agora eu vou fazer um outro sketch nesta outra parte da cabeça do touro, que seria de fato a cabeça, aquela outra parte seria, digamos assim, o pescoço. Vou afinando para baixo. Por enquanto eu não estou colocando nenhuma medida, tá? Só fazendo livremente, porque aqui, como eu falei, não é versão final. Vou subtrair, OK. E aqui nós temos a dobra, que nesse caso aqui nem é tão problemática, tá? O que me incomodou de fato é essa dobra aqui em cima, certo? Vou desfazer e vamos ver como fazer de uma maneira mais interessante, que não fica aquela rebarba. Para isso eu vou em Modify e vou escolher Unfold. Aqui em Stationary Entity eu vou clicar no dorso do touro, bem aqui, ó. E agora eu vou clicando nesses pontos verdes que são as dobras. E ele vai desdobrando o nosso objeto, o nosso modelo. É isso por enquanto e OK. Assim eu posso clicar em Create Sketch, mas vamos nos certificar que o componente ativo é o componente touro, tá? Não o componente principal. Agora sim, Create Sketch, cliquei nesta face, que vai ser a nossa referência. Eu preciso projetar estas outras faces. Senão eu não consigo utilizá-las como referência no momento de utilizar as ferramentas de desenho. Create, Project, Project de novo, ou posso clicar o P do teclado. Vou clicar nas faces que eu quero projetar, tudo certo? Podemos clicar em OK. Na janela projetar, tá? Agora vamos fazer o sketch, já com essas faces como referência. Vou em Line. Antes de continuar, vou me certificar que Snap to Grid está desativado, certo? Para que nós possamos encontrar a linha corretamente. Agora sim, vou clicar nessa parte superior da dobra, onde começa a dobra, com a ferramenta linha, tá? Certificar que não está em Construction Line, Line Type. E agora vou clicar neste outro ponto. Vou fazer a mesma coisa, de forma que o pescoço comece fino e vá até a largura total. Agora a cabeça vai ser o contrário, né? A largura total e embaixo vai ficar mais fino. As linhas desenhadas, eu vou utilizar a ferramenta Dimension para poder definir as dimensões. Vou clicar neste ponto e neste outro, vou definir essa distância com 12. A mesma coisa eu vou fazer do outro lado. Vou clicar neste pontinho aqui, neste outro ponto, e a distância vai ser igual à primeira distância. Então vou clicar na primeira distância. Quando eu defini as distâncias, ele alterou lá embaixo, porque no momento em que eu fiz as linhas, as arestas, ele automaticamente atribuiu alguns constraints de paralelismo. Então eu vou clicar no ícone que indica que é paralelo e vou deletar para eliminar essa restrição, esse constraint. Agora sim, com a ferramenta Dimension, eu vou definir essa distância entre esses dois pontos com 30 milímetros, certo? Mas eu quero que ela fique centralizada, então com a ferramenta Line, aqui em Line Type eu vou colocar Construction, eu vou definir uma linha na metade. Observem que eu estou procurando auxiliar o triângulo que indica midpoint, metade. Agora eu fiz essa linha e a partir dela eu vou fazer esse Dimension, clicando nesses pontos que eu indiquei aí, e vou definir a metade de 30, a metade desta distância. Cliquei lá em 30 e dividi por 2, barra 2. Agora sim o constraint está todo definido, observem o cadeado, ou seja, o desenho está todo restrito, né? Todo fechadinho, bonitinho. Pronto. Com o sketch finalizado, eu posso ir em Finish
E agora, seguindo aquele passo tradicional que vocês já viram nas outras partes do vídeo, eu vou com o Extrude, vou selecionar as faces que eu vou eliminar, se certificando que eu elimine aquela rebarbazinha lá da dobra, tá vendo? Vamos subtrair, puxar aqui para baixo, de forma que subtraia o volume, vou dar OK. Temos a chapa cortada, e agora vamos em Refold Faces, ou seja, ele vai redobrar a chapa para o seu formato original. E agora, sem aquela rebarba que nós não queríamos que ficasse. Dando continuidade, nós vamos fazer a ponta da cabeça do touro com a ferramenta Flange. Vou clicar na ferramenta, clicar na aresta, nesta aresta aqui, ó. Vou puxar aqui só para vocês visualizarem, mas nós vamos definir uma medida precisa aqui na distância. Vou definir aqui com 20. E o ângulo, eu quero que ele fique formando, digamos, seja paralelo ao chão. Acho que 60 graus vai resolver. Vou colocar aqui na vista lateral. Deixa eu ver. Ok, é isso mesmo. Então, com 60 graus, fica na posição que nós queremos. Não vou mudar nada, podemos dar o OK. Para finalizar, precisamos fazer os chifres do touro. Para isso, nós vamos utilizar a ferramenta Flange e clicar nessas duas arestas. Vou puxar, só para vocês visualizarem, mas nós vamos definir uma distância exata aqui em High, uma altura exata. Vamos definir aqui com 60. E o ângulo também 60 graus, no caso. Aqui na dobra, eu quero que essa dobra fique com um raio menor. Portanto, nós vamos em Override Rules, clicar na opção Bend Override e, em vez de 2 mm, vamos colocar 0,5 mm, meio milímetro. E OK. Vai ficar uma curvatura bem pequena. Na continuidade, nós vamos importar uma imagem para esta face. Porém, antes de continuar, para evitar que ocorra aquela rebarba, que nem aí no início do pescoço, nós vamos também desdobrar essas chapas onde vão ficar os chifres. Para isso, nós vamos novamente em Modify, Unfold, vou definir como a face referência, Stationary Entity, a face da cabeça e vou clicar nas dobras. Chegando neste resultado, podemos dar OK. Agora nós podemos utilizar o Sketch, mas antes disso vamos importar a imagem como referência, como nós já fizemos anteriormente. A imagem que eu vou utilizar é uma imagem que nós já utilizamos antes, que é do touro desdobrado, esta imagem. Então vou inserir nesta face, que equivale a um dos chifres, mas cadê a imagem? É porque nós precisamos deixá-la visível aqui no browser. Então vou habilitar a visibilidade. E agora vou clicar nos pontos de controle para poder posicionar a imagem, para poder posicionar de maneira que o chifre coincida aí com este lado da cabeça do touro. Vou dar OK, porque eu vou recalibrar as medidas aí do chifre. Eu só deixei na mesma orientação, na mesma posição. Vou primeiro entrar lá no Sketch que definiu a cabeça do touro, para eu saber qual é essa dimensão. Vou utilizar o Dimension, aqui a ferramenta Dimension, para saber qual é a medida deste ponto a este aqui, ó. No caso, a medida inclinada, tá? Paralela à linha. OK, agora que eu sei a medida, eu vou voltar lá no Canvas, clico com o botão direito e vou Calibrate. Clico em Calibrate. Agora eu vou clicar aproximadamente no que se refere às medidas, né, que a minha referência, e que foi de 91. Agora a imagem foi redimensionada, eu vou novamente clicar nos pontos de controle para reposicionar, mudar um pouquinho também a dimensão, diminuir um pouco, porque está passando dos limites que eu quero que fique, tá, da chapa. E uma vez posicionado, lembrando que não precisa ser algo extremamente preciso, nós damos OK aqui para finalizar o sketch. Seguindo o fluxo que vocês já devem ter sacado, vamos criar o sketch nesta face e com a ferramenta linha vamos desenhando por cima da nossa imagem de referência, de forma a fazer o contorno dos chifres do touro, tomando cuidado para pegar como ponto de referência o início da dobra, tá? Mas para isso antes vamos projetar, para a gente poder pegar esse início. Então eu vou projetar esta face. Você já sabe o comando, EP do teclado,
E agora dou OK lá em Project, certo? Agora sim eu vou poder trabalhar com a ferramenta linha e pegar o início da dobra. Ok, vamos, né, agora sim fazer o contorno e ao finalizar tomar o cuidado para pegar o início da dobra. Tudo certo, podemos finalizar o sketch. Antes de continuar, como tem muitos sketches, eu vou renomear esse sketch como chifres, tá? Para indicar que é o sketch que deu origem ao desenho dos chifres do touro. Eu vou fazer conforme nós já fizemos em outras partes do vídeo. Nós vamos ficar muito confuso, eu vou desabilitar os canvas, as imagens que nós importamos, e fica mais fácil de visualizar. Agora sim, clicar na ferramenta Extrude, tomando cuidado para escolher todos os elementos, não deixar essa parte da dobra fora. E agora vamos subtrair. Podemos dar o OK, pronto, subtraímos. E para o outro lado, nós vamos espelhar este feature, né? Espelhar esse extrude. Para isso, vou em Create, clico na ferramenta Mirror, vou escolher aqui em Object Type, Feature, vou clicar lá na linha do tempo no Extrude e vou escolher como plano de referências este plano vertical. E vamos dar o OK. Pronto, ele repetiu, espelhou esta característica para o outro lado, unindo o outro chifre. Agora vamos em Refold Faces e ele volta para a posição original, sem aquela rebarbazinha do lado. Aqui na timeline nós podemos recolher ou expandir a partir do momento em que nós desdobramos e depois dobramos de volta o objeto que nós estamos modelando. Para finalizar, nós vamos fazer alguns ajustes. Primeiro, nessa dobra entre o pescoço e a cabeça, esse elemento ficou muito recolhido. Então, eu vou lá no Flange, quando eu definir esta dobra, e eu vou mudar o Bend Position, vou colocar Outside, assim diminuir um pouco esse recuo, certo? Pronto, agora basta dar o OK. Em seguida, nós vamos arredondar uma série de pontas aí no nosso desenho. Algumas delas nós vamos arredondar com a ferramenta Fillet. Então basta ir clicando nas arestas que nós queremos arredondar. Eu vou selecionar aqui várias arestas e vou definir os raios posteriormente. Vou definir como raio 2 milímetros e dar o OK. Agora nós vamos arredondar vários elementos do corpo do touro. Para isso, nós não vamos utilizar o fillet dessa forma, porque iria dar muito trabalho. Nós vamos voltar lá no sketch que deu origem ao contorno desse corpo do touro, clicando 2 vezes na timeline. Vamos entrar no sketch e vamos aplicar o fillet das ferramentas de desenho. E vamos utilizar diferentes raios. Alguns raios terão 2 milímetros, outros 5, outros 10. Não se desesperem, ao final vou mostrar todos os raios que foram utilizados. O vídeo está mais acelerado. Pronto, nós temos aqui todos os raios que foram utilizados para vocês aplicarem quando vocês forem reproduzir esse modelo. Podemos clicar em Finish Sketch, agora ele vai deixar as bordas arredondadas e vai também espelhar para o outro lado. Porém, a parte traseira aí das patas traseiras, nós precisamos utilizar o fillet conforme foi feito lá nos chifres. Vou colocar com 5 de raio, vou adicionar também aí do outro lado das patas. Vou clicar nessas arestas, adicionei, vou clicar novamente, aí vou colocar com 5 milímetros e finalizou OK. Finalizamos a modelagem do touro. Observem que nós temos aqui no navegador uma série de sketches. Para nós não ficarmos perdidos, vamos renomeá-los de acordo com as partes que eles correspondem do nosso objeto.
É interessante fazer isso ao longo da modelagem, mas não foi feito dessa forma, então vou fazer agora, tá? Aqui é o torso do touro. Aqui corresponde ao corpo do touro, vou chamar corpo do touro. Aqui corresponde à cabeça do touro, vou chamar perfil cabeça. Este sketch corresponde ao perfil da cauda do touro. Este perfil corresponde à ponta da cauda do touro. Este daqui corresponde à cabeça do touro. Finalizamos a modelagem, porém nós não acabamos de explorar a ferramenta Sheet Metal. Em seguida, nós vamos ver como trabalhar de uma outra maneira o Unfold. Até logo!